Olá, meus caros, então voltamos agora para tratar do nosso plano de aula 6, que fala da responsabilidade do presidente da República. Tema muito interessante. Então vamos lá. Na condição de chefe de Estado, ele possui prerrogativas, e só ele, porque só ele é chefe de Estado. E quais são essas prerrogativas? Prisão somente após trânsito em julgado, então não está sujeito a prisões cautelares, prisão apenas após trânsito em julgado de sentença penal condenatória, e irresponsabilidade penal relativa. O que significa isso? Que ele não poderá ser processado por crimes estranhos ao exercício da sua função de presidente da República. Tá? Então, digamos assim, o presidente da República cometeu um crime, ele sofre prisão cautelar? Não, ele não sofre prisão cautelar. O presidente da República cometeu um crime anterior ao exercício do mandato. Ele pode ser processado? Não, não pode, porque é estranho o exercício do mandato. Tá? Ou o presidente da República, já no exercício do mandato, cometeu um crime que não tem nenhuma relação com o cargo que exerce. Pode ser processado? Também não pode ser processado enquanto estiver no exercício do mandato. Então, no exercício do mandato, ele não sofrerá prisão cautelar, a não ser prisão por sentença condenatória com trânsito em julgado, só assim ele pode ser preso, e não será processado por crimes estranhos ao exercício de seu mandato. Isso não significa que ele não responderá por esses crimes. Ele responderá após o término do seu mandato, porque os processos eventualmente em andamento ficam suspensos, assim como a prescrição também, suspende-se a prescrição. E o mesmo acontece com aqueles processos que ainda não se iniciaram, né? Então o juiz natural recebe a denúncia, por exemplo, a denúncia é enviada, ele não recebe tecnicamente, mas a denúncia é protocolada pelo Ministério Público, o juiz natural suspende o processo e já pode ali no seu despacho dizer que está suspendendo também a prescrição, embora não seja necessário, porque a prescrição suspende por força de lei. Muito bem? Então, ele não pode ser preso, senão por sentença penal transitada e julgado, e não responderá por crimes estranhos. Muito bem, esta prerrogativa é só do presidente da República. O governador não tem, nem do DF, nem dos estados, e prefeitos também não tem. Bom, crimes cometidos no exercício da função de presidente da República. Como é que ficam? Depende desses crimes. Se forem crimes comuns, eles têm uma tramitação. Se forem crimes de responsabilidade, eles têm outra tramitação. Bom, são crimes cometidos no ofício e em razão do ofício de presidente da República, que nós estamos falando agora, tá? Então vamos começar por crimes comuns. O que acontece no procedimento dos crimes comuns? Quem é o foro competente? Existe foro por prerrogativa de função? Sim. Nesse caso, embora o presidente não vá responder por crimes estranhos, por crimes cometidos em razão do exercício da função, ele vai responder. Tá? Tudo depende de uma tramitação, mas ele vai responder. E por crimes comuns, que abrangem todos os crimes previstos no Código Penal, nas legislações de contravenção penal, os crimes eleitorais são todos tidos como crimes comuns. Tá? Muito bem. Qual que é o foro competente por prerrogativa de função? O STF, artigo 102, 1b e artigo 86, caput da Constituição Federal. Lá ele tem o foro por prerrogativa de função. Muito bem. Então, digamos que o Procurador-Geral da República, que é o membro do Ministério Público responsável, competente para processar o presidente da República por cometimento de crime comum, entra com a denúncia perante o STF, dizendo assim, ó, o presidente cometeu um crime comum em razão
do exercício da sua função. Não é um crime de responsabilidade, é um crime comum. Bom, o que faz o STF? O STF não recebe a denúncia. Ele comunica antes disso à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, se autorizar o processamento por 2/3 dos seus membros, e aí então esta decisão é encaminhada, esta autorização é encaminhada ao STF. Então a Câmara dos Deputados autorizou o processamento do presidente. Olha só, o Procurador-Geral entrou com a denúncia, o STF segurou aquilo e falou assim: vamos consultar a Câmara para ver se ela autoriza. A Câmara autorizou o processamento por 2/3. Aí o STF vai fazer um juízo sobre as condições daquela ação, um juízo de admissibilidade. Então, eu falei do Procurador-Geral da República, mas pode ser uma ação criminal, de crime de ação penal privada, como crimes contra a honra, proposta pelo advogado do ofendido. Tá? Nesse caso não é o PGR, é o advogado do ofendido que vai entrar com a ação no STF. Bom, aí o STF consultou a Câmara autorizou por 2/3, isso volta para o STF. O STF vai fazer um juízo de admissibilidade, ver se há indícios de materialidade e autoria, ver se a petição está em ordem, está formalmente em ordem, e aí ele vai fazer um juízo de admissibilidade, que o da Câmara foi prévio de admissibilidade. O juízo de admissibilidade é feito pelo STF. E aí o STF falando assim: ok, vamos processar, recebo a denúncia, aí então recebe formalmente a denúncia, aí o presidente da República é afastado por 180 dias para que esse processo aconteça e o vice-presidente assume o seu lugar. Se não acontecer o julgamento dentro de 180 dias, o presidente da República volta a ocupar a presidência e o processo continua tramitando. Se houver condenação, o que acontece? Suspensão dos direitos políticos. Em razão da suspensão dos direitos políticos, perda do mandato, e pode inclusive ser preso, né, se assim estiver previsto na sentença condenatória, e somente, repito, após o trânsito em julgado dessa decisão. Muito bem? E nos crimes de responsabilidade? Os crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas. O artigo 85 traz um rol exemplificativo de exemplos de crimes que são considerados crimes de responsabilidade. E a Lei 1079 de 50, que foi parcialmente recepcionada pela Constituição, também traz um rol de crimes de responsabilidade. Tá? Vocês não precisam saber todos esses crimes, mas precisam saber apenas que os crimes de responsabilidade são infrações políticas administrativas cometidas pelo presidente da República porque ele está no exercício da função. Na verdade, são crimes que só podem ser cometidos por determinadas pessoas que estão em determinadas funções. Tá? Então vamos lá. O artigo 85 diz o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. E aí o parágrafo único diz: esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Tá? Então aqui a Lei 1079 de 50, ela continua regrando esses crimes. Teve uma parte dela que não foi recepcionada, mas ela ainda está regulamentando isso. Bom, nesse caso, nos crimes de responsabilidade, não há processo judicial, o processo é político, exclusivamente político. E é dividido em duas fases. Uma primeira fase na Câmara e outra fase no Senado. A primeira fase na Câmara começa com a apresentação de uma denúncia por qualquer cidadão direcionada ao presidente da Câmara.
não há feita defesa prévia, nada, mas o presidente da Câmara pode fazer um juízo prévio de admissibilidade, recebendo esta denúncia, e aí então dando início ao processo de impeachment, né? Aliás, a fase preliminar aqui, que é a fase de admissibilidade desse processo, de juízo prévio de admissibilidade, porque nós vamos ver aqui que são várias fases. Então, recebeu a denúncia, criou-se ali uma comissão que vai analisar e processar esse pedido. Esta comissão tem que ter uma representatividade maior possível, proporcional dos blocos, dos partidos ou blocos partidários. Depois essa comissão vai emitir um parecer que vai ser levado à votação no plenário. E aí, se tiver 2/3 de aprovação pela abertura do processo de impeachment, então é cumprida essa primeira fase na Câmara e enviado para o Senado. Tá? 2/3 também, assim como é para autorizar o processamento perante o STF no caso de crime comum exercido em razão da função, cometido em razão da função. Muito bem, aqui nós estamos falando do crime de responsabilidade e o processo é crime político. Então, a segunda fase não é no STF, é no Senado Federal. Então, compete ao Senado processar e julgar o presidente da República, conforme está previsto na Constituição, sob a presidência do presidente do STF. Tá? Aí no Senado, é instaurado lá no Senado o procedimento, e aí vai para a votação. Se tiver maioria simples, olha só aqui que é maioria simples, tá? Se tiver maioria simples no Senado, é feita a admissibilidade do processo de impeachment. Aí, nesse momento, é feito o juízo prévio de admissibilidade, assim como acontece no STF. E aí, então, somente nesse momento é que o presidente da República será afastado por 180 dias. Muito bem, e aí tem todo o processamento dentro do Senado Federal, e por fim, o Senado Federal, em votação por 2/3 também do Senado, pode impedir o presidente e inabilitá-lo por 8 anos. Vamos dar uma olhadinha no artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Então vamos lá. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, vamos dar uma olhadinha no inciso 1 e 2. Ó. Compete privativamente ao Senado Federal: 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles, conexos com o presidente da República e o vice-presidente da República. 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então, vamos voltar lá para o parágrafo único. Nos casos previstos, então, nesses incisos 1 e 2, que eu acabei de ler, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Muito bem, então aqui, no caso, o presidente da República será condenado ao impedimento, perda do cargo e inabilitação por 8 anos. Muito bem? Vamos lembrar aqui que nós tivemos duas situações excepcionais em processo de impeachment no Brasil recentemente, na nossa história mais recente. O primeiro caso é o do presidente Fernando Collor, que estava sofrendo o processo de impeachment, prevendo que ia ser impeachmentado, que ia sofrer o impedimento, renunciou para não sofrer a pena de inabilitação por 8 anos. No entanto, o STF disse que eram penas autônomas naquela situação e condenou o presidente da República à inabilitação. Quer dizer, o Senado condenou, o processo de impeachment continuou no Senado
O Fernando Collor tentou barrar o processo de impeachment no STF após ter renunciado, mas não conseguiu porque o STF entendeu que a pena de inabilitação era autônoma. Então o processo continuou no Senado e ele foi condenado à inabilitação por 8 anos. Quando chegou para o julgamento do processo de impeachment da presidente Dilma, o Ricardo Lewandowski, presidente do STF, que presidia o julgamento, naquela ocasião, era presidente do STF na ocasião, e presidiu o julgamento nessa condição, junto com alguns parlamentares, fizeram um acordão lá para que a presidente Dilma fosse impedida, sofresse o impeachment, mas que ela não fosse inabilitada por 8 anos, e assim foi, e assim aconteceu. Muito bem? Com relação ao julgamento do processo de impeachment, tenho que lembrar para vocês que o STF não se intromete na questão material, porque é uma decisão política, né? É evidentemente política, e ele apenas vai exercer um controle sobre os procedimentos adotados durante o processo de impeachment. Tá legal? Bom, para finalizar, governadores, crimes comuns são processados perante o STJ, não precisa mais da autorização da Assembleia Legislativa do Estado ou da Câmara do Distrito Federal para processamento dos governadores. Tá? Antes precisava, o STF, por mutação constitucional, entendeu que não. Nos crimes de responsabilidade é criado um tribunal misto. Então, crimes comuns, STJ, crimes de responsabilidade, um tribunal misto, previsto na Lei 10.079 de 50, que é formado por 5 desembargadores do Tribunal de Justiça, nomeados por sorteio, escolhidos por sorteio, 5 deputados estaduais eleitos pela Assembleia Legislativa, ou deputados distritais eleitos pela Câmara do DF, e presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça do respectivo estado. Tá muito bem? Bom, crimes de responsabilidade. Qualquer cidadão pode denunciar o governador. A procedência das acusações será analisada se obtiver maioria absoluta ao afastamento do governador de suas funções. E aí ele vai responder perante aquele tribunal especial, aquele tribunal misto, criado por deputados e desembargadores. Lembrando que se for crime comum, né, no exercício da função, evidentemente, será processado pelo STJ. Governador de estado não possui imunidade penal relativa, que é aquela que o presidente, que é atribuído ao presidente, que o presidente não pode sofrer processo, crime, senão por crime em razão do exercício da função de presidente. O governador não tem isso. Ele pode sofrer processo ou crime estranho ao exercício, por crime cometido que seja estranho ao exercício da sua função como presidente. E também não possui a imunidade formal para prisão cautelar. Pode ser preso. O governador pode ser preso. Prefeito também, né? Aquelas prerrogativas de não sofrer processo por crime que não seja no exercício de suas funções e de não ser preso são prerrogativas de chefe de Estado. Chefe de Estado só o presidente da República é. Governadores e prefeitos não são chefes de Estado. Então os prefeitos também não gozam dessas prerrogativas. Aí os prefeitos, por crime comum, vão responder perante os tribunais de justiça, sempre em segunda instância. A instância originária dos prefeitos é a segunda instância. Então, se for crime comum, TJ. Se for crime eleitoral, TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Se for crime federal, Tribunal Regional Federal. Sempre o Tribunal de Segundo Grau, tá? Dispensada a autorização da Câmara também, não precisa ter autorização da Câmara para ser processado. Para a Câmara, na Câmara ele será julgado nos crimes de responsabilidade
somente os crimes de responsabilidade de natureza político-administrativa. Porque existe o decreto 201 de 67, que se aplica aos prefeitos municipais, que traz lá um rol de crimes que são de responsabilidade também, mas que também, apesar de serem tratados como crimes de responsabilidade nesse decreto, tem natureza criminal. Nesse caso, ele não será processado perante a Câmara, ele será processado perante o Tribunal de Justiça. Tá? Então, somente será processado na Câmara se cometer crime de responsabilidade de natureza político-administrativas. Tá? Político-administrativa. Muito bem? Assim nós encerramos a nossa revisão. Na semana que vem eu disponibilizo para vocês uma atividade que vai ser a nossa atividade de prova. Tá legal? Então, até mais.